Olá, boa tarde. Eu sou Carol Rosito. Te atualizo agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 15 de agosto. Faltam 50 dias para o primeiro turno. Vamos falar sobre eleições 2026. Os partidos e federações registrem as candidaturas de quem pretende disputar as eleições de outubro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a nossa repórter Thaisa Medeiros, ao vivo aqui de Brasília, que conta mais. Thaisa, traz os detalhes sobre esse cronograma, esse calendário, que é uma etapa importante nesse processo eleitoral, isso porque, inclusive, amanhã começa o período de campanha eleitoral, isso mesmo? Boa tarde para você. Exatamente isso, Carol. Ótima tarde a você e a todos. 16 de agosto é o início oficial da campanha eleitoral. Isso implica dizer que até hoje à noite, às 7 horas da noite, é que serão recebidos os registros das campanhas, os registros para concorrer aos cargos nas eleições de 2026. Então, a partir de amanhã já será possível fazer comícios, fazer também o pedido de voto explícito, fica agora liberado, e também é a questão da propaganda eleitoral na internet, né? Com a propaganda paga, com impulsionamento nas redes sociais. Até então isso não estava permitido, porque os pré-candidatos poderiam aí ser punidos por campanha eleitoral antecipada. Agora já está no período permitido, então fica observada apenas as regras, né, de como funciona esse período de campanha, não sendo mais impedido o pedido de voto explícito como estava antes. Por isso, o prazo desses registros é até às 7 horas da noite de hoje, e aí vale a gente ressaltar aqui que os pedidos são todos analisados pelos tribunais, sejam os regionais eleitorais e seja o superior eleitoral. Então passa agora para a fase de análise dessas candidaturas, que ainda podem ser rejeitadas por falta de documentação. Pode também haver um pedido ali, né, para complementar algum tipo de documento. Então agora a gente vai para essa fase mais protocolar também da formalização desses registros. Esse prazo de hoje vale para as candidaturas para a presidência da República, para vice, para governador, senadores, deputados, também estaduais e distritais. E aí então a análise vai ser feita no Superior Tribunal Eleitoral para aqueles cargos que são majoritários, né? Presidente, vice-presidente, e os demais fica para os tribunais regionais. Até o momento já foram registradas as principais candidaturas para, né, a presidência. Flávio Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, então esses já estão registrados, mas ainda falta gente. Até às 7 horas da noite a gente vai atualizando como está esse processo de registro. Carol. Thaisa Medeiros, ao vivo da Capital Federal, obrigada pelas suas informações. A gente fica de olho e acompanhando, claro, neste domingo, né, várias agendas já dos principais candidatos à corrida ao Palácio do Planalto. E ainda sobre eleições, uma pesquisa Quest divulgada na noite de sexta-feira mostra um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto. Vamos ver os números. Esta é a segunda rodada de pesquisa da Quest em agosto. Lula aparece com 43% das intenções contra 40% de Flávio. Em branco, nulo ou ninguém somam 13%. Não sabem 4%. A variação para outros levantamentos é pequena, mas os números da pesquisa atual mostram a diminuição da diferença nas intenções de voto entre Lula e Flávio. A Quest simulou outros 3 cenários de segundo turno entre o presidente Lula e outros candidatos. Contra Renan Santos, Lula tem 44% das intenções contra 36% do candidato do Missão. Em branco, nulo e ninguém somam 16%. Não sabem 4%. Agora o cenário entre o presidente Lula e o candidato do Novo, Romeu Zema. Lula tem 45% das intenções de voto contra 34% de Zema. Em branco, nulo e ninguém somam 16%, não sabem 5%. Uma outra arte mostra, então, o cenário entre o presidente Lula e o candidato do PSD, Ronaldo Caiado. Lula, na segunda rodada de agosto, aparece com 44% contra 37% de Caiado.
Em branco, nulo e ninguém são 14%. Não sabem, 5%. A Quest ouviu 2.004 eleitores de todo o país entre os dias 10 e 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. E a Petrobras encontrou indícios de petróleo em um poço na Baía da Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá, que abre aí uma etapa importante da exploração da commodity na região. O anúncio foi feito pela estatal nesta sexta-feira. A Duda Cambraia tem mais informações. Duda, boa tarde para você. Traz para a gente também os detalhes, né? O que a gente já tem de repercussão sobre esse anúncio que foi feito ontem à noite pela estatal. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que acompanham a programação da CNN Brasil. Pois é, Carol, esse é apenas um início dessa descoberta na foz do rio Amazonas. Agora, após esse indício de petróleo no Poço Morfo, que fica a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, a Petrobras deve perfurar outros 3 poços na mesma localidade para saber o tamanho dessa reserva e se esse petróleo é ou não é comercializável. E aí sim, essa etapa deve durar mais 2 anos e só depois dessa exploração é que saberemos se esse petróleo será suficiente para suprir as reservas brasileiras. Lembrando que hoje 80% do nosso petróleo, do petróleo brasileiro, vem do pré-sal. E o pré-sal, Carol, atinge seu pico em 2032. Hoje a gente produz 4,5 milhões de barris de petróleo por dia do pré-sal e a partir de 2032 é normal que comece esse declínio natural da produção do petróleo. A perspectiva do governo federal é que em 2050, apenas com pré-sal, a gente passe a produzir 800 mil barris por dia, uma queda considerável. Por isso a importância dessa descoberta que foi anunciada pela Petrobras nesta sexta-feira, com a bacia da foz do rio Amazonas, com essa descoberta, aí sim o governo federal pretende manter a produção diária em torno de 5 milhões de barris por dia. E aí, Carol, quem se manifestou foram os políticos do estado do Amapá, tanto da base quanto da oposição, como, por exemplo, os senadores Randolph Rodrigues e também o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Carol. Duda, obrigada pelas suas informações, trazendo um pouquinho sobre a repercussão política, né, o olhar político desse assunto e também o impacto econômico para o país nos próximos anos. Boa tarde. E olha, agora a gente fala um pouquinho sobre assuntos internacionais. O número de mortos no forte terremoto que atingiu a Indonésia subiu para 47. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas no tremor de magnitude 7,7. As equipes de resgate ainda não conseguiram chegar à região do epicentro. O terremoto causou deslizamentos que bloquearam as estradas. Cerca de 2.000 moradores precisaram fugir de casa. Um alerta de tsunami foi emitido e cancelado horas depois. Diversos tremores secundários foram registrados no país. Mais de 460 edifícios foram danificados. A Indonésia está localizada em uma região de forte movimento sísmico e sofre com tremores recorrentes. Agora falando um pouco sobre um outro terremoto de magnitude 5 que atingiu o sul da Espanha durante a madrugada de hoje. Casas e carros foram danificados. O tremor não deixou mortos nem feridos. Apesar disso, autoridades declararam estado de emergência na região. Nas imagens, a gente pode ver os escombros de prédios espalhados pelas ruas. A população foi orientada a evitar entrar e sair de edifícios. As equipes de resgate já atuam nos locais onde o terremoto foi sentido. A CNN Brasil esteve em Pereira, na Colômbia, um dos locais mais afetados pelo terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país no início da semana. Até o momento, 294 pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas em todo o país. A gente acompanha agora a reportagem da nossa enviada especial, Luciana Tadeu.
Aqui no centro de Pereira, o cenário é esse, de devastação. Aqui vocês conseguem ver os escombros desse edifício que caiu. Aqui tinha um edifício onde havia um albergue, uma pensão para pessoas de baixa renda. Embaixo desse albergue tinha algumas lojas, alguns estabelecimentos comerciais. E a CNN presenciou aqui quando um homem estava removendo os escombros para tentar tirar mercadoria dessa loja. Inicialmente a gente imaginou que fosse um morador ou um trabalhador das lojas aqui, mas depois a gente viu as donas das lojas reclamando, pedindo que ele não levasse as mercadorias, porque o que sobrou sob essa destruição é tudo que restou do estabelecimento delas. E assim como esse edifício que caiu, a gente vê diversos edifícios, várias construções que desabaram. Olha o estado dessa esquina aqui no centro de Pereira, todos esses ferros retorcidos, todas as paredes e tetos que caíram e que já deixaram dezenas de feridos aqui nessa cidade que foi uma das mais afetadas pelo terremoto da última segunda-feira. A CNN também presenciou quando um grupo da prefeitura veio até aqui, observou os danos estruturais dos edifícios que tem aqui e fizeram marcações dizendo que há perigo, se eu pudesse aproximar, que há perigo se aproximar dessas construções, porque essa coluna, por exemplo, está totalmente danificada. Então esse edifício poderia vir abaixo. Então o que eles pedem é que a gente venha só até a metade aqui da rua, que não passe para o lado de lá, porque isso implica um risco para a vida das pessoas que passam por aqui. E aqui em Pereira, a diferença de Cali, também pediram que a gente use capacete, porque são tantas as estruturas que estão colapsadas e que às vezes até estão em pé, mas que estão a ponto de cair ou que parte da estrutura está a ponto de cair. Então tem risco de que as pessoas se machuquem, há risco de colapso de edifícios. A gente vê todo o tempo também bombeiros passando e olhando para essas construções, avaliando justamente se tem danos. Aqui a devastação foi muito grande, há muitas pessoas em praças da cidade, em barracas, justamente porque não tem como voltar para essas casas que estão destruídas, mas há uma boa notícia. Segundo a prefeitura, há indícios de vida em uma das zonas de resgate, que foi onde desabou um hotel. Segundo a prefeitura, uma sonda, na hora das buscas, conseguiu fazer contato visual com uma de 4 pessoas que estão sendo procuradas. Então, há esperança por aqui. De tempos em tempos, as pessoas pedem silêncio, justamente naquela tentativa dos socorristas de perguntar se alguém responde, se tem alguém com vida, faça barulho. Quadras e quadras ficam em silêncio ao longo de vários quarteirões, esperando justamente algum sinal de sobreviventes debaixo de todos esses escombros. Luciana Tadeu, de Pereira, na Colômbia, para a CNN Brasil. O governo da Venezuela libertou ontem 131 pessoas presas. Organizações de direitos humanos afirmam que muitos estavam detidos por motivos políticos. Segundo o governo, as pessoas foram presas por suposta ou comprovada participação em crimes. As organizações de direitos humanos têm acompanhado de perto a situação. As entidades também alegam que muitas pessoas são alvos de perseguição. Os grupos comemoraram as solturas. Segundo o Fórum Penal, existem quase 400 presos políticos na Venezuela. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem Gastronomia sobre Budapeste. Daniela Filomeno nos leva numa viagem incrível pelas margens do Danúbio. A gente volta daqui a pouquinho. Até já!